Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão, trazendo para vocês hoje mais um vídeo de palpites da rodada 20 do Campeonato Brasileiro. Mas antes de iniciar os nossos palpites, não deixa de se inscrever no canal, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, comentar também os seus palpites e quem sabe até se inscrever no canal, beleza? Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder com 40 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 37, porém um jogo a menos, então ficamos nessa indecisão aí de quem que foi o campeão no primeiro turno, já que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional. Palmeiras logo atrás com 36, Fortaleza 33, conseguiu mais uma vitória, chegou à quarta consecutiva. Cruzeiro e São Paulo fecham o G6 com 32 pontos cada um. O Bahia, que vem despencando, acabou indo para a sétima posição com 31. E logo, bem mais atrás, ali na casa dos 25, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco, Juventude, Internacional, lembrando que Internacional e Juventude muitos jogos a menos, Criciúma, Corinthians, Cuiabá. E iniciando o Z4 ali temos o Grêmio com 17 jogos, então pode sim conseguir se reerguer. Vitória com 15 pontos, Fluminense com 14 pontos e Atlético Goianiense com 12 pontos. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a rodada, né? Já deixei aqui separado já também o nosso local de palpite, Brasileirão Série A. Comentando um pouquinho da rodada passada, não foi uma rodada muito boa pra gente, acabamos acertando como único resultado a vitória do Flamengo sobre o Vitória. Digamos essa que foi até um pouco fácil, né? Mas a gente também cometeu alguns erros aqui, como por exemplo o empate do Bahia. Ninguém imaginava que o Atlético Goianiense fosse conseguir esse empate diante do Bahia. E o Bahia empatou nos últimos minutos, né? Também apostamos na vitória do Corinthians, na vitória do Palmeiras, na vitória do São Paulo. E não aconteceram. Mas bola pra frente, essa rodada quem sabe a gente consegue pontuar mais. Ah, tá. Teve um jogo aqui também do Cruzeiro e Juventude, que a gente conseguiu também uma vitória. Então foram dois acertos em 6, 33%, não tá ruim. Mas podia ser melhor, né, pessoal? Essa rodada vai ser um pouquinho melhor, porque vão ter mais jogos, né? A rodada passada teve apenas 6 partidas, agora a gente vai ter 10 jogos à disposição. E vai ser uma rodada um pouco curiosa, pessoal, porque no meio de semana a gente vai ter alguns confrontos da Copa do Brasil. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, vão ter times que vão entrar em campo terça-feira. O São Paulo enfrenta o Goiás terça-feira às 8 horas da noite. O Botafogo enfrenta o Bahia às 9h30 da noite. E a partir daqui os jogos são as partidas das quartas-feiras e quintas-feiras, né? Então, por exemplo, Juventude e Fluminense, que vão se enfrentar na quinta-feira, talvez tenha um pouco mais de vantagem de descanso, né, em relação aos outros clubes do Campeonato Brasileiro, que provavelmente vão ter que poupar. Principalmente o líder Botafogo diante do Cruzeiro, que com certeza deve poupar alguns jogadores. Mas voltando aqui para o Brasileirão, depois a gente vê esse de Copa do Brasil. Palmeiras e Vitória. Jogo bem interessante, tá, pessoal? O Vitória fez um jogo difícil contra o Flamengo. Imagino que vai conseguir botar uma postura bem reativa diante do Palmeiras. Mas o Palmeiras, que perdeu no meio de semana o jogo contra o Fluminense, não teve boas visitas no Rio de Janeiro, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense. E agora volta para casa para poder enfrentar o Vitória. Jogo difícil, mas eu acredito que o Palmeiras vai sim conseguir vencer. O Vitória é um time que, para mim, já é candidato sério ao rebaixamento. Se nada mudar no Vitória, já é um dos quatro rebaixados do Brasileirão 2024. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos de Palmeiras. Ainda vou dizer o resultado: 3-1 Palmeiras nesse jogo, hein? Juventude e Criciúma, jogo dos times do sul do Brasil. Jogo difícil, um jogo vai ser bem forte, um jogo com cara de empate. Se eu fosse apostar na vitória de alguém, eu diria que o Juventude tem um pouco mais de potencial por estar jogando em casa, mas o Criciúma tem mais tempo com seu treinador. É um time que está acostumado a jogar junto. O Juventude tem esse problema depois da saída do Roger, precisa se reerguer. Mas pensando em termos de futebol que os dois times apresentam, não são times com tão volume ofensivo tão grande. Eu imagino que um empate talvez seja o melhor resultado entre Juventude e Criciúma. Bahia e Internacional, o Bahia está em crise, hein, galera? O Bahia está em crise. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a tabela do Brasileirão aqui, considerando apenas os últimos 5 jogos, o Bahia está em 13º colocado. Mas não é como se o Internacional estivesse melhor, né, pessoal? Apesar de ter só 2 jogos aqui, o Internacional vem com 2 derrotas, eliminação no meio de semana, perda do Alan Patrick. Então, apesar do Bahia estar mal, o Inter está muito pior. Eu acredito muito que o Bahia vai conseguir se reerguer. Não conseguiu se reerguer diante do Atlético Goianiense, igual a gente apostou no meio de semana. Mas agora eu tenho certeza que o Bahia vai vencer o Internacional 2-0. Lembrando que o Bahia tem alguns desfalques também, mas vai ter o retorno do Caio Alexandre, que provavelmente pode ser um bom diferencial nesse duelo contra o Inter. Botafogo e Cruzeiro.
Pegando aqui a tabela, vocês conseguem ver que é o duelo dos dois melhores times dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter, por exemplo, um jogo a mais do que o Fortaleza, né, que tem 12 pontos nos últimos 4 disputados, Botafogo e Cruzeiro estão aqui em primeiro e segundo, ambos jogaram 5 jogos, o Cruzeiro com 12 pontos e o Botafogo com 15. Eu acredito que o Cruzeiro é franco favorito para poder vencer essa partida. E beleza, você vai achar estranho assim, pô, como assim o líder do Campeonato Brasileiro, o time que tem uma das melhores campanhas como mandante, o Cruzeiro não é um bom visitante, tá pessoal? O Cruzeiro aqui, se a gente for pegar o histórico do Brasileirão 24, o Cruzeiro venceu somente 2 jogos e perdeu 6, fez 6 gols e tomou 15, saldo de menos 9. E como que o Cruzeiro é favorito para esse confronto? Eu te explico por quê. O Botafogo entra em campo terça-feira contra o Bahia, num jogo bem complicado pela Copa do Brasil. O Botafogo vai sentir um pouco e provavelmente vai poupar alguns jogadores. É um time que tem um elenco bem recheado, consegue sim fazer um revezamento interessante ali no meio campo, nas laterais, mas eu acredito que no jogo contra o São Paulo já ficou nítido que o Botafogo fisicamente não aguentou depois do segundo tempo. Enquanto isso, o Cruzeiro vem reforçado, jogadores novos chegando. É um time que é muito bem treinado pelo Fernando Seabra. Então eu acredito que o Cruzeiro vai sim vencer o Botafogo fora de casa, hein, pessoal? E Botafogo nesse campeonato, hein? Fortaleza e São Paulo, duelo dos tricolores. Duelo interessante, Fortaleza vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. O São Paulo fez um grande jogo contra o Botafogo, tá? O São Paulo teve muitas oportunidades no segundo tempo e poderia ter sim vencido a partida diante do líder e melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que esse jogo aqui vai ser um empate. O Leão é um time muito forte, tem tudo para conseguir também a sua 5ª vitória consecutiva, mas o São Paulo é um time muito interessante, muito bem treinado pelo Zubeldia. E aqui eu vou de 2-2, para mim vai ser um jogaço, mas que vai terminar em empate. Bragantino e Fluminense. Outro jogo interessante na rodada, o Fluminense, como eu disse, tem a vantagem de jogar somente na quinta-feira pela Copa do Brasil. O Bragantino não vai ter essa sorte, vai ter que jogar na quarta-feira, mas vai jogar em casa aqui diante do Fluminense. O Fluminense que vem de uma vitória absurda e gigante diante do Palmeiras dentro de casa. Um time que estava na última colocação até pouco tempo atrás, desde que o Thiago Silva chegou, não tomou gol. Então são 2 jogos já, 2 vitórias de 1-0. O Bragantino é um time muito perigoso, um time muito rápido, e pode ser esse um ponto diferencial para essa partida. O Fluminense é um time um pouco mais velho, um time um pouco mais lento, cadenciamento de bola. Eu sei que o Mano Menezes tem feito algumas mudanças, né? Tem promovido alguns jogadores mais novos para poder atuar e dar mais gás e energia para esse time do Fluminense. Mas eu acredito que esse time do Bragantino, um pouquinho mais jovem, pode ter um diferencial e pode conseguir sim vencer diante do Fluminense. Eu vou colocar então aqui vitória do Bragantino por 2-1, beleza? Flamengo e Atlético Goianiense. E essa rodada do Flamengo tá uma mamada, hein? Sério. Pegou na última rodada o Vitória e agora pega o Atlético Goianiense. Já tinha pegado o Criciúma, Cuiabá. Tá numa sequência de times bem tranquilos o Flamengo. E eu acho que, apesar de não vir jogando bem, é franco favorito para poder vencer o Atlético Goianiense. Jogo difícil, mas é um jogo em casa, vai estar empurrado pela torcida. Jogo 4 horas da tarde. Maracanã lotado, provavelmente. Então eu não vejo por que o Flamengo não conseguir vencer esse jogo diante do Atlético Goianiense, que fez jogos muito fracos ao longo do Campeonato Brasileiro, mas tem um histórico positivo de ter vencido o Fluminense no Maracanã esse ano pelo Brasileirão no primeiro turno. Mas dessa vez eu acredito que o Flamengo não vai ter problema, vai sim vencer o Atlético Goianiense. Por isso que eu vou colocar aqui meu ponto pro Flamengo, beleza? Grêmio e Vasco, bom jogo, pessoal. O Grêmio fez um bom jogo diante do Corinthians. São 2 equipes que estão tentando melhorar na tabela, né? Estão atualmente no Z4. E o Grêmio, o Grêmio sabe que precisa se resgatar aqui no Brasileirão. Tem a Copa do Brasil e a Libertadores ainda como competições com possibilidade de título, mas precisa pontuar aqui diante do Vasco dentro de casa. O Vasco, que é um time bem interessante também, acabou perdendo no meio de semana, mas é um time que pode sim conseguir fazer uma boa partida diante do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Porém, eu acredito que esse jogo tem uma cara boa de empate. O Grêmio talvez poupe alguns jogadores, o Vasco também. Então eu acho que pode ser um empate sim nesse confronto entre Grêmio e Vasco. Atlético Mineiro e Corinthians, jogaço. Jogaço na Arena MRV. Corinthians precisando pontuar, embalado com o Ramonismo, né? São 7 pontos nos últimos 9 disputados. Mas o Atlético Mineiro tem feito bons jogos dentro de casa, tá? O Atlético Mineiro tem conseguido pontuar dentro de casa, estava com esse problema grande recentemente. Mas agora conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas dentro de casa. E eu acredito que o Galo pode sim vencer esse confronto. Confronto esse que pode marcar, por exemplo, o encontro entre Fausto Vera com o Corinthians, né? O Fausto acabou de chegar no Atlético Mineiro. Quem sabe o Fausto Vera faz o gol aí da lei do ex
esse confronto que vai ser bem interessante entre alvinegros, né? No primeiro turno do Brasileirão, o confronto acabou em empate, né? O Corinthians jogou com um a mais o segundo tempo inteiro e não conseguiu vencer. Mas era um outro Corinthians, era um outro Atlético Mineiro. E agora eu acredito que o Galo possa sim vencer o Corinthians e quem sabe embalar ali rumo ao G6 do Brasileirão. Último jogo da rodada, Cuiabá e Atlético Paranaense fecham a rodada no domingo, às 7 horas da noite. Um jogo que o Cuiabá teve uma frustração muito grande no meio dessa semana, né? A eliminação diante do Palestino pesou, provavelmente. Acredito que o time vai ter uma dificuldade grande de ganhar o Atlético Paranaense nesse confronto. Mas é aquilo, enfrentar o Cuiabá dentro da casa do Cuiabá é sempre uma dificuldade para qualquer time. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense, apesar de não vir em boa fase, conforme vocês conseguem ver aqui, o Atlético Paranaense ele está como a 15ª melhor campanha aqui do Brasileirão nas últimas 5 rodadas. Obviamente teve apenas 3 jogos, né, mas venceu 1 e perdeu 2. E o Cuiabá tem aqui um empate a mais, né? Venceu uma partida, um empate e uma derrota. O óbvio seria apostar no Cuiabá vencendo esse jogo, mas algo me diz que o Atlético Paranaense pode sim vencer. Eu sei que tem todo o fator da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, o Cuiabá não vai disputar a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense também não. Mas eu acredito que, na verdade, desculpa, o Atlético Paranaense vai sim enfrentar o Bragantino quarta-feira, né? Porém, eu acredito que o Atlético Paranaense possa sim vencer esse jogo diante do Cuiabá. E o Cuiabá precisa abrir o olho, porque essa derrota na Sul-Americana pode sim pesar e dificultar um pouco a vida do time para se reerguer no Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Esses foram os meus palpites. Essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro 19. Aqui a classificação novamente: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. Fechando o Z4, Grêmio, Vitória, Fluminense e Atlético Goianiense. Mas e aí, deixe seu palpite aí embaixo também no vídeo. Comenta aí quem você acha que vai vencer. Quem sabe futuramente a gente cria uma liga aqui para poder criar o nosso ranking, ver qual inscrito tá podendo fazer mais, tá pontuando mais, enfim. Sintam-se à vontade aí para poder comentar nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau!